A parábola dos dois servos, o servo bom e o servo mau. Parábola dos dois servos é uma parábola de Jesus registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, Mateus 24, 45, 51, Lucas 12, 42, 46. A parábola dos dois servos também é conhecida como a parábola do servo bom e o servo mau. Na parábola, Jesus diz que o servo bom e fiel é aquele a quem o seu senhor encarrega dos bens de sua casa para dar aos seus outros servos alimento no tempo devido, e voltando o senhor, encontra esse servo cumprindo diligentemente sua ordem. Por causa de sua fidelidade, Jesus diz que certamente o senhor daquele servo haverá de encarregá-lo de todos os seus bens. Mas se aquele servo for mau e pensar que o seu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer, e a beber com os bêbados, então virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Assim, o senhor do servo mau irá separá-lo de sua casa, e destinará sua parte com os hipócritas. O servo mau será expulso a um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Contexto da parábola dos dois servos. Provavelmente Jesus contou a parábola dos dois servos em duas ocasiões diferentes de seu ministério. Essa possibilidade é indicada pelos pequenos detalhes que diferenciam os registros de Mateus e Lucas, embora esses registros sejam certamente paralelos. No Evangelho de Mateus, Jesus contou essa parábola quando estava exortando os seus discípulos acerca dos acontecimentos que se sucederiam até o fim dos tempos. No Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece num contexto em que Jesus ensina sobre a vigilância e a prudência diante da realidade de seu retorno no fim dos tempos. Explicação da parábola dos dois servos. A parábola dos dois servos é uma história ilustrativa. Nela, Jesus Cristo aplica uma cena muito comum que persiste até hoje. Provavelmente ele tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar. Antes de partir, porém, o homem rico colocou seu empregado de maior confiança como responsável por todos os demais empregados. Esse empregado que foi colocado como administrador da casa, deveria não apenas supervisionar o trabalho dos demais, mas também garantir que nada lhes faltasse. O servo que se atenta à tarefa delegada por seu senhor e a cumpre diligentemente, é um servo bom e fiel. Mas o servo que age com descaso e inconsequência diante da responsabilidade que recebeu, é um servo mau e infiel. A narrativa da parábola dos dois servos registrada em Lucas possui uma conclusão adicional que não aparece no texto de Mateus. Nessa conclusão, Jesus diz: "E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." Lucas 12, 47, 48. O significado da parábola dos dois servos. O significado da parábola dos dois servos fala sobre vigilância e comprometimento. O patrão que antes de viajar delega a responsabilidade ao seu servo representa Jesus. Nosso Senhor espera encontrar na ocasião de seu retorno, servos bons que cuidaram da responsabilidade que lhes fora dada com diligência. Os servos bons representam os verdadeiros cristãos que cuidam de administrar com zelo e a favor dos outros os tesouros espirituais que Deus lhes confiou. Os servos bons fazem a vontade do Senhor e cuidam daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Os servos bons, que são os crentes genuínos, aguardam a volta de Cristo com comprometimento e fidelidade. Tal como o Senhor da parábola,
quando Jesus voltar, ele colocará todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória e honra. Já os servos maus representam pessoas iníquas e hipócritas que serão severamente castigadas no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Ao invés de cuidarem dos necessitados, os servos maus fazem crueldades contra eles. Os servos maus não agem com prudência, ao contrário, se comportam de forma leviana e inconsequente. Por isso eles serão lançados num lugar de eterna desgraça e desesperança. A conclusão adicional da parábola dos dois servos no Evangelho de Lucas ainda ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta ignorância. Isso porque a ignorância nunca é absoluta. Romanos 1, 20, 21, 2, 14, 16. A mensagem desta parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Ele, no interesse daqueles que lhes são preciosos. Você gostou da explicação da parábola dos dois servos? Então até o próximo vídeo.